Tem gente que mesmo dormindo 10 horas por noite, ainda assim acorda cansada e fica com aquela sensação de ficar arrastando ao longo do dia. Quando eu vou conversar no consultório, eu vejo que a pessoa está tomando um monte de café, várias xícaras por dia. Muitas vezes ir para a academia e treinar vai virando um suplício, a pessoa deixa de fazer uma atividade física porque não está conseguindo mais, cansada. Ou quando vai, o peso parece muito mais pesado do que era para ser, né? Ou vai fazer uma atividade de cardio, o coração tá disparado, tá difícil de fazer, parece que tem uma mochila de pedra nas costas. E o pior de tudo é que às vezes a pessoa faz exame de sangue, vai num profissional de saúde e o profissional fala que tá tudo normal. Ou a pessoa olha os parâmetros do laboratório ali e fala, tá dentro do parâmetro da referência do laboratório, então deve estar normal, né? E na minha prática clínica eu vejo o contrário, né? Que essa faixa de normalidade dos exames muitas vezes é muito insuficiente para onde a gente quer, né? Que seria o lugar ideal para esses exames estarem, né? E quando eu converso com, né, a pessoa que chega até mim na consulta, eu percebo que esse cansaço que ela está sentindo depois de uma conversa de 1 hora e meia e olhando exames de sangue de uma maneira bem assim detalhada, eu vejo que esse cansaço ele é multifatorial, né? Ele tem várias questões por detrás e que se a gente quer resolver, a gente tem que fazer uma conversa e uma abordagem muito integrada. Meu nome é Pedro Raton, eu sou nutricionista clínico, professor, especialista em avaliação metabólica e também terapeuta Ayurveda, né? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cansaço crônico e eu vou te dar alguns insights para talvez te ajudar a resolver essa questão ou te dar caminhos para você, né, também buscar uma solução para isso. O nosso corpo, gente, é uma integração de vários sistemas e que estão consumindo energia ao mesmo tempo. E a gente tem que olhar para essa questão, né? Pode estar ocorrendo estresse constante, crônico, um quadro inflamatório, um sono de baixa qualidade, dependendo resistência à insulina, deficiências nutricionais, que eu vou falar bastante sobre isso, uma alimentação que está desequilibrada, falta de atividade física, dentre outros fatores. Então, para resolver cansaço crônico, não tem jeito, a gente tem que olhar de forma integrada, senão você vai ficar tomando um suplementozinho aqui e ali, um composto bioativo, pegando um hackzinho na internet e nunca que vai chegar no resultado que você quer, tá? Então, é importante que a gente olhe para a energia, vitalidade. O que, que é isso? É basicamente uma construção metabólica. Muita gente acha que energia é força de vontade, não, vamos lá, eu vou na raça, mas é bioquímica pura, gente, né? O nosso corpo ele precisa de produzir energia na mitocôndria, né, que é onde gera ATP, que a gente aprendeu lá no colégio, controlar a inflamação, regular a glicose, regenerar tecido, né, manter equilíbrio hormonal, absorver e estocar nutrientes, e isso tudo tem que funcionar bonitinho para que a gente sinta essa vitalidade. E o cérebro e o sistema nervoso também tem que acompanhar, né? E quando esses sistemas vão estando mais em harmonia, vão funcionando bem, geralmente a gente tem a sensação de disposição e vitalidade, tá? E um dos pontos que eu olho, né, a primeira coisa que eu olho no consultório é uma bateria grande de exames de sangue e eu faço uma avaliação bem completa dessa bateria de exames de sangue. Então, a primeira coisa que eu olho é a inflamação. Tá? Eu peço um exame específico para ver inflamações silenciosas, porque um corpo cronicamente inflamado geralmente não funciona bem. Então, eu vou olhar um PCR ultrassensível, que é esse exame. Tá? Vou olhar para fígado também, que é muito importante. Vou olhar para a insulina, né? Às vezes a glicemia está normal, mas já tem uma resistência à insulina, né? E isso dá canseira, dá bambeza, dá uma moleza. E para além disso, o que há de mais importante da parte de nutriente, já te adianto, vitamina B12, estoque de ferro, que eu olho através da ferritina. Muita gente chega para mim com B12 de 200, 300, achando que está ótimo, porque viu lá na referência de exame que já é suficiente. Mas, gente, não é. Pelo menos 500 a B12. Ferritina, que é o estoque de ferro, a mesma coisa. Mulheres chegando comigo com ferritina 20, achando que está ok, mas geralmente abaixo de 30 já dá muito cansaço. Vitamina D, às vezes baixa, pode influenciar, magnésio pode influenciar, mas principalmente eu olho para B12 e ferro. E pessoal, não adianta tomar suplemento de A a Z que não vai corrigir isso. Tem que ter uma suplementação específica, focada nisso, tá? Outro ponto que vai afetar muito canseira, esse estado de cansaço constante, é estresse fisiológico, né? Às vezes o cortisol ele vem alterado, né? E quando não tem um exame de cortisol, como que a gente percebe isso? Aquele estado de alerta constante, a pessoa está um furacão ao longo do dia, se sentindo meio tensa, sem momento de descanso. Quando vai dormir, o sono está picadinho, vários despertares noturnos, geralmente está associado com compulsão por doce, uma vontade sempre por açúcar. Já acordar com fadiga, já levanta da cama, mesmo dormindo 8, 9 horas, cansada.
e uma queda na recuperação, né? Uma tendência a se recuperar pior. E exame sozinho, gente, não fecha diagnóstico, né? Por isso que eu faço uma conversa geralmente que tem 1 hora e meia para entender o que está acontecendo nesse metabolismo, nesse corpo como um todo, né? E para a gente melhorar isso, né, tá, Pedro? Tem um monte de coisa acontecendo, como que eu vou fazer para resolver isso? Primeira coisa, suplementação assertiva. Então a gente precisa de corrigir nível de B12 e ferro. E tem jeitos específicos de fazer isso, né? Dependendo do nível da ferritina, a gente vai ter que caminhar para uma infusão endovenosa de ferro, ferro na veia, B12 em doses mais altas. E isso é possível de resolver. E é lindo que quando o ferro chega no lugar, a B12 chega no lugar, geralmente vários mecanismos do tipo a pessoa não estava conseguindo ir na academia, ela já se sente mais energizada para ir. E esse somatório academia com ferro alto já dá a disposição para mexer na alimentação, que é o próximo passo, né? E isso vai virando um ciclo virtuoso, um ciclo positivo de mudanças acopladas uma na outra, que gera um resultado muito legal. Alimentação. Primeiro passo é a gente limpar o ultraprocessado, aqueles alimentos muito industrializados, excesso de açúcar, excesso de gordura, né? E começar para uma alimentação mais natural possível, com alimentos minimamente processados, que é comer comida de verdade, arroz com feijão, ovo, salada, carne para quem come carne, preferencialmente branca, né? Ter uma base vegetal bem feita, colorida, e evitar ficar comendo sem fome de verdade, ficar beliscando, comer com fome. E por último, dar pelo menos umas 2 horas de distância entre a última refeição do dia e a hora de você deitar. Isso ajuda muito na regeneração do corpo. Sono também é um aspecto muito importante que eu abordo no consultório. Tem gente que está tentando resolver fadiga só com suplemento e dormindo mal há 10 anos. Gente, notícia é, seres humanos precisam de 7 a 9 horas de sono por noite de qualidade, senão a maioria de nós não funciona bem. Então a gente precisa de olhar para o sono, tá? Tem um monte de protocolo legal sobre sono, higiene do sono, que você pode procurar na internet para te ajudar. Sem dormir bem, sem olhar para isso, geralmente não resolve, não chega no resultado que você quer. E a caixinha do movimento também é muito importante, atividade física. Paradoxalmente, quanto mais parada você fica, mais mole e sem energia você ficará. Movimento gera movimento, que gera vitalidade, que puxa também esse ciclo virtuoso de coisas, né, boas que começam a acontecer e que o resultado é, né, trazer mais energia, né? E uma frase que eu sempre estou falando nas minhas redes sociais é, gente, movimento é pré-requisito inegociável para envelhecer com qualidade, tá? Não tem jeito. Você quer envelhecer bem, viver muitos anos de vida, com muita vida nesses anos, precisa de fazer exercício de força, precisa de fazer cardio também e, idealmente, atividades de mobilidade e elasticidade juntos. Isso vai mudar o jogo, tá? Tem que virar rotina. Manejo de estresse também é um ponto muito importante que não dá para saltar. Muita gente eu vejo que está passando pelo dia igual um furacão, lidando com muito estresse e uma carga que nunca é aliviada. E o corpo humano não foi feito para carregar esse estresse e tensão cronicamente o tempo inteiro. A gente precisa de colocar ferramentas no nosso dia a dia para ter micropausas, micro relaxamentos, para poder aliviar essa carga e não ficar recorrendo a chocolate, doce, café, bebida alcoólica, cigarro, substâncias, vape, para poder ter essa sensação de relaxamento ou para aliviar alguma tensão. O que a gente pode fazer ao longo do nosso dia? Meditação, mindfulness, técnicas de respiração, deitar e respirar um pouco, dependendo uma automassagem, cheirar um óleo essencial. Tem várias estratégias de micropausa que você pode pesquisar na internet também, mas a que eu mais gosto tem relação com meditação, respiração. Eu acho que para mim assim é o que tem melhor evidência científica. E também, né, no final de semana, ir para a natureza. Né? Tem muito trabalho interessante mostrando que o contato com a natureza, seja visual, caminhando numa trilha, botar os pés descalços numa grama, se deitar num gramado, olhar para a copa das árvores e nadar num riacho, no mar, tem efeitos muito interessantes para alívio de estresse. Né? Então, olhar para essas estratégias, dependendo da terapia, né, pode ajudar demais, fazer uma boa terapia, conversas com pessoas que você gosta. Isso tem que estar no bolo também, porque a gente está estressado constantemente e isso vai afetar níveis de energia. Bom, se você está cansada diariamente, né, seu corpo ele provavelmente está dando sinais de sobrecarga metabólica, carência nutricional e questões relacionadas a essa tensão que está ligada ao sistema nervoso, né, do estresse. Então, quando a gente começa a olhar para o organismo com essa forma mais integrada, olhando todos esses pontos e de fato traça estratégias para poder ir resolvendo essas questões, o resultado que você quer de fato sentir, né, que muitas vezes é
já acordar bem, ter energia, né? Ter motivação para seguir na vida, se sentir energizada, poder fazer atividade física, dar conta de trabalhar bem com energia, né? Chegar em casa, tá ali com a sua família tranquilo, sem estar desmontando. E essa vida, né, que é vitalidade, né, vida, força de vida, é possível, sim. Só que tomando um suplementinho de A a Z ou um composto milagroso que você viu na internet não vai resolver. A gente precisa de olhar de forma integrada, tá? E esse é o recado que eu tinha para falar hoje. E me conta aqui nos comentários qual que é o principal sintoma do cansaço que você está sentindo hoje, que a gente pode conversar mais sobre isso em vídeos futuros.